Política do Dia chegando com muita informação para você nesta quinta-feira e eu conto com a participação dos nossos amigos comentaristas. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde aos colegas do quadro Política do Dia e telespectadores, satisfação estar aqui. João Magalhães também veio, seja bem-vindo, João. Olá, Lívio, boa tarde para você, para o Eliezer, para a Edna e para todos os telespectadores. João Magalhães, nosso editor de política do Jornal O Dia, tradição há 70 anos. A história da política piauiense passa pelo seu Jornal O Dia e, é claro, passa também pelo Política do Dia. A Edna está chegando daqui a pouco, eu apresento ela. Vamos para o nosso primeiro assunto dessa sexta-feira. O deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade. Na realidade, o deputado também é presidente do diretório estadual do partido aqui no estado do Piauí, revelou para a gente um convite de filiação ao coordenador de segurança de Teresina, Coronel Nixon Frota. Vamos acompanhar. Convidamos o Coronel Nixon, acho que o Coronel Nixon já tem um bom relacionamento conosco, não é de hoje, mas de um bom tempo. Acho que é um nome que tem um serviço prestado aqui na cidade de Teresina e engrandece muito Solidariedade, a filiação do Coronel Nixon no nosso partido. Vamos estar aguardando até o ano que vem, até o mês de abril, quando se encerra as filiações, nós vamos estar dialogando com muita gente. Nosso objetivo, é claro, é formarmos uma chapa bem competitiva para deputado estadual e também para deputado federal. No caso, o Coronel Nixon teria liberdade para disputar alguma cadeira na Assembleia ou na Câmara pelo Solidariedade? Todos aqueles que se filiam ao partido têm total liberdade e autonomia para decidir a sua melhor estratégia. Se vai disputar a eleição de deputado estadual, se vai disputar a eleição de deputado federal. Essa é a nossa estratégia, é ter uma chapa completa de deputados estaduais e uma chapa completa de deputado federal. Nós acompanhamos aqui nas últimas eleições, de certa forma, uma valorização política do nome do Coronel Nixon Frota, bastante conhecido aqui na capital do estado do Piauí, também por todo o estado, pelo trabalho que desenvolveu à frente do 25º Batalhão de Caçadores. Começo com você, Eliezer Rodrigues. Importante essa afirmação dada por Evaldo Gomes, que quem se filiar ao Solidariedade terá total liberdade de escolha de como se manifestar nas próximas eleições e, é claro, apoio irrestrito do partido para 2022. É uma garantia tentadora. Sim, é uma carta branca bastante atrativa. Imagine só as lideranças políticas que têm intenção de disputar mandato eletivo e encontram um partido disposto a dar liberdade, a dar estrutura. Então isso realmente vem como uma estratégia de fortalecimento interno da sigla. Especificamente sobre o Coronel Nixon Frota, chegou à cidade de Teresina para comandar o 25º Batalhão de Caçadores, como você lembrou, Lívio Galeno fez um trabalho destacado. Entrou para a reserva como coronel do Exército Brasileiro e aí então passou a se dedicar à atividade política. Se alinhou primeiramente ao deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa, e a partir daí então se envolveu nas atividades do MDB, mesmo sendo de grupos associados, também tendo ligação com outros grupos aliados ao MDB, ele vem de uma maneira mais efetiva, aí obedecendo, seguindo essas orientações políticas do deputado Temístocles Filho. Esteve ativamente presente na campanha para a Prefeitura de Teresina, ao lado do prefeito eleito, doutor Pessoa, e hoje o Coronel Nixon é o coordenador municipal de segurança pública. Enfim, é uma liderança política em ascensão, em crescimento, visivelmente disposto a alçar voos maiores. João Magalhães, como bem o Eliezer destacou, nós percebemos essa proximidade de Nixon Frota ao deputado Temístocles Filho. Então, por que não o MDB ao invés de Solidariedade? Olha, Lívio, para você disputar um processo eleitoral, você precisa ter estratégias. E o deputado Evaldo Gomes, ele é conhecido exatamente por saber costurar a formação de chapas que elegem uma boa quantidade de deputados estaduais, deputados federais e também de vereadores. O deputado Evaldo Gomes é conhecido exatamente por ter feito apostas de sucesso na formação dessas chapas ao parlamento. Então, com certeza, ele tem essa iniciativa de sair convidando aquelas lideranças que têm interesse em disputar um cargo, seja de deputado estadual ou de deputado federal, e que estão em uma situação um pouco complicada em seus partidos. É o caso do Coronel Nixon. É bom lembrar que o coronel é filiado ao PRTB,
MDB, mas aqui no Piauí o partido não tem demonstrado uma capacidade de articulação a ponto de formar chapas competitivas. Então, por conta disso, Evaldo Gomes sai na frente convidando todo mundo, além do Coronel Nixon. A gente falou aqui nessa semana da filiação da delegada Ana Melca no Solidariedade. Teve também o empresário e jornalista Wesley Paes, uma liderança lá de Campo Maior, o Floro Mauel, outro jovem que também é um líder político, que chegou à Solidariedade. Enfim, a estratégia, na verdade, até o momento aí, é de Evaldo Gomes convidando todo mundo que ele conhece para a Solidariedade na tentativa de formar essa chapa. Obviamente, caberá aí ao Coronel Nixon avaliar. Agora, o MDB tem uma questão. O MDB tem lideranças muito fortes e parlamentares com votações consolidadas. Para você chegar em um grande partido como o MDB e ocupar o seu espaço é um pouco complicado, exatamente pelo tamanho dos adversários internos que terão lá naquele partido. Portanto, o Solidariedade se apresenta assim como uma via alternativa para atrair nomes e buscar costurar aí uma chapa bastante competitiva, com possibilidade de eleição daqueles candidatos que têm uma votação ainda, vamos dizer, uma votação que não é tão expressiva, exatamente por conta dessa estratégia que eu acabei de citar, que Evaldo Gomes tem costurado. Lívio, diga, Eliezer. O João lembrou aí do PRTB, realmente o partido tem se mostrado muito disperso, pouco mobilizado, especialmente após a morte do ex-deputado Fernando Monteiro, que era quem comandava, quem encabeçava e garantia a subsistência deste grupo político. Então, vejo como uma estratégia aceitável o Coronel Nixon buscar outras filiações partidárias, porque é necessário realmente aí entender essa contextualização que o João colocou. É preciso ter um grupo, uma militância, e o Solidariedade hoje é ligado tanto ao governo do estado como à prefeitura de Teresina. Acrescentar também, Eliezer e Lívio, que em 2018 o PRTB foi destaque porque tinha um candidato a vice-presidente, né? Hamilton Mourão, general Mourão, na chapa do presidente Jair Bolsonaro, que foi uma chapa vitoriosa, e pelo menos nos bastidores do cenário político nacional, o que se comenta é de que essa chapa não vai se repetir, que Jair Bolsonaro procura um outro nome para ocupar esse espaço de vice. E o PRTB, em nível nacional, também teve uma perda significativa, né, que foi a morte do Levi Fidelix, fundador do partido e que carregou a sigla constantemente. Portanto, realmente o PRTB enfrenta esses problemas internos, o que torna, sem dúvida nenhuma, um grande desafio formar uma chapa competitiva. Vamos já acolher nossa amiga Edna Maciel, que está se juntando a nós nessa edição de sexta-feira. Oi, Edna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Edna, audiência. Eu acho engraçado porque quando nós começamos esse debate político acerca do que está sendo pensado para 2022, nós começamos a ouvir os representantes de partidos políticos, tanto aqui no estado do Piauí quanto a nível nacional, e todo mundo fala da chamada e desejada e sonhada chapa competitiva. Todo mundo está pensando em rever os seus convites, em agregar valor, agregar capital político, porque querem formar as chamadas chapas competitivas. Essa legislação eleitoral tem dado dor de cabeça aos partidos, hein, Edna? Mudanças sempre, principalmente na lei eleitoral, causam mesmo perturbação nos partidos. Ainda mais quando influencia nessa questão de fazer coligações, de números de candidatos, né, de quantas candidaturas vão ser possíveis, enfim. Quando há muita mudança, e quando a mudança ainda é nova, né, quando tudo é novidade, ainda não se sabe o que vai poder se mudar aí na lei eleitoral. O que a gente sabe é que os partidos estão, como você costuma dizer, Lívio, aí ajustando o tabuleiro de xadrez para poder se adequar a várias situações para as próximas eleições. E só de não poder estar coligando com vários partidos, ou não poder se coligar, a ter que apresentar o nome só do próprio partido, já dificulta um bocado. Vamos aguardar para ver aí se ainda há tempo, inclusive, de se adequar até tem tempo para outras mudanças que não sejam essas já apresentadas. Muito bem. Eu fui atrás de uma informação após uma provocação do meu amigo João Magalhães, e esse é o nosso próximo assunto aqui no quadro Política do dia de hoje.
A instituição Custo Piauí está fazendo uma denúncia sobre decisões aqui do Tribunal de Contas do Estado que, de certa forma, devem prejudicar a transparência de contas públicas em nosso estado. Vamos acompanhar essa denúncia por parte do próprio fundador da plataforma, André Pessoa, para entender um pouco mais essa situação. No ar. Infelizmente, ontem a gente teve a triste notícia que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí decretou sigilo nos achados e nos relatórios da equipe técnica do tribunal. Esse sigilo afeta diretamente o exercício da livre imprensa e da cidadania, pois dificulta o acesso a informações importantes que a sociedade deveria acompanhar para garantir a efetividade do controle social. Infelizmente, isso aconteceu logo após a publicação de um desses relatórios que identificou inúmeras pessoas, incluindo algumas autoridades públicas e até políticos, que supostamente furaram a fila da vacinação. É importante pontuar também que essa brusca mudança, se deu a toque de caixa. Não houve nenhum tipo de conversa com a sociedade civil organizada, com os órgãos de controle. Na verdade, foi até contra um parecer do Ministério Público de Contas e também um parecer, uma manifestação da Associação dos Auditores de Controle Externo, que se mostraram bastante preocupados com essa mudança e o impacto que teria na publicidade dos atos do Tribunal de Contas. Também, a rede de controle, que é a rede formada por diversos órgãos de controle do nosso estado, também mostraram muito preocupados com essa mudança. Infelizmente, não importa o ângulo que você veja, o Piauí retrocedeu algumas casas com essa medida, bem diferente do nosso estado vizinho, o Maranhão, que vem garantindo a transparência de todos esses achados sem nenhum tipo de problema. Então a gente fica muito preocupado com essa decisão do tribunal. Mas, no entanto, a gente não pode desanimar. A instituição Custo Piauí tem sempre lutado pela transparência pública, pela lisura nos processos públicos e, de certa forma, João Magalhães, estamos aqui repercutindo uma informação que foi bastante debatida nas redes sociais e que pegou um pouco mal para o nosso estado. João. Olha, sem dúvida nenhuma, a discussão sobre transparência, ela acende, ela aumenta com certeza o nível de interesse da população, porque é algo que é cobrado por toda a sociedade. No que diz respeito especificamente a essa questão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, há uma preocupação da Corte de Contas pela forma como que isso vem repercutindo na sociedade. A gente sabe que muitas vezes os relatórios produzidos, eles são internos e se levantam ali questões que ainda precisam ser verificadas com maior profundidade. Automaticamente, a imprensa e outros segmentos da sociedade, ao tomarem conhecimento de tais informações, muitas vezes não trata aquele relatório deixando claro que é algo que ainda precisa ser aprofundado e que isso vai gerar uma decisão final que pode ser muito bem contrária daquilo que está no relatório. Então, sem dúvida nenhuma, o Tribunal de Contas também tem interesse em aprofundar essa discussão. O que a gente critica aqui, obviamente, é primeiro a questão de não haver um debate amplo. É um tema tão importante que, sem dúvida nenhuma, deveria ser levantada questões em audiências públicas, convidar várias instituições, órgãos de controle, enfim, enriquecer essa discussão para que a gente tenha a capacidade de entender melhor qual é o pensamento da Corte de Contas e, claro, que isso não venha atrapalhar a transparência, porque, de fato, é algo que a sociedade precisa lutar bastante. A sociedade precisa acompanhar como os órgãos de controle vêm trabalhando e precisa ter conhecimento de quais as ações estão sendo realizadas, quais são os políticos, os gestores públicos que estão respondendo a processos. Obviamente que se lá no final de um julgamento, aquele político que vinha respondendo a um processo, ele foi inocentado, isso também precisa chegar ao conhecimento da sociedade. Mas acredito eu que decretar sigilo durante aquele processo de investigação, desde que se não atrapalhe a própria investigação, isso causa, de uma certa forma, prejuízos à transparência pública. Rodrigues, nós estamos lidando com essa informação, com este desejo, por assim dizer, até a utopia da busca pela transparência nos processos públicos, na história mais recente do nosso país. Nos últimos 15, 20 anos é que realmente se fala massivamente sobre essa questão de portais de transparência, de prestação de contas mais claras à nossa sociedade, e quando nós observamos na prática um golpe
a essa questão que é garantida pela Constituição, a lisura dos processos públicos administrativos devem ser de conhecimento público, nós ficamos preocupados, mas precisamos registrar a necessidade de sempre se brigar por transparência. Eliezer. Concordo, Lívio Galeno. A transparência e a liberdade de opinião e expressão são direitos que foram conquistados historicamente a duras penas. Pessoas militaram, pessoas padeceram para que hoje nós, como sociedade brasileira, possamos ter esse direito de conhecer aquilo que tem sido feito com os recursos públicos e também o direito de nos posicionarmos, de expressarmos a nossa opinião, de manter o devido controle social. Uma situação é essa que o João pontuou, a necessidade de uma investigação, e aí para não gerar uma injustiça, não expor. A outra é ver o Ministério Público, já consciente do seu papel, recomendando a exposição das informações e essas informações serem decretadas como sigilosas. Isso transparece de uma forma muito ruim, traz uma aparência aí de desvio daquilo que deveria ser correto, apresentado, transparecido à sociedade. Então, realmente, acende mais uma vez esse debate acerca da necessidade de garantia desse princípio da transparência na administração pública, né? A sociedade tem esse direito. Os gestores públicos, eles devem dar satisfação. O que impede um agente público de ser realmente colocado à disposição da sociedade para prestar informações acerca daquilo que é público? Então, se é público, é de todos, tem que ser dado o devido conhecimento e a devida liberdade de posicionamento. Edna Maciel, sua opinião acerca da transparência pública é algo desejado, é algo que todos queremos. Essa é a minha opinião. E a sua? Vimos a primeira iniciativa, me recordo, da deputada, falecida deputada federal Francisca Trindade, que as praças colocar para o público, né, as suas contas. Então, assim, foi um pontapé inicial, anos, mesmo depois da sua morte, outros anos à frente depois, tivemos aí os portais da transparência, a exigência da prestação de contas, e o público já está acostumado com essa prestação de contas, precisa ter. E se atrapalha em algum momento em questões judiciais, é para se ver caso a caso. Mas é impossível que a gente tire agora um direito conquistado ao longo dos anos e colocado agora para a gente sob todas as formas, através da imprensa, de portais, e também, quando é necessário, uma apuração maior através da justiça. Então, transparência é direito conquistado, adquirido, e é impossível na minha cabeça pensar em interrompermos, barrarmos ou prejudicarmos esses direitos de alguma forma. A transparência já faz parte do nosso dia a dia, é algo que realmente todos nós desejamos e queremos que avance positivamente, não que retroceda. É claro que nós continuaremos de olho em todas essas informações. Este debate sobre acerca de se fortalecer a transparência em todo o Brasil como um todo, no país como um todo, estaremos de olho nesse debate e sempre estimulando este confronto de ideias, porque eu acredito que realmente ele é muito benéfico à evolução da nossa sociedade, que precisa sempre ser muito transparente e precisa sempre dar garantias ao povo de que o dinheiro, que é público, está sendo utilizado de forma correta, não é, João? Porque no fim de tudo, o dinheiro do povo e deve ser empregado em benefício do povo. E é claro, nós merecemos, precisamos, é constitucional saber o destino dado aos nossos fundos. Com certeza. É um direito da população acompanhar também os processos, mesmo que internamente, no âmbito dos órgãos de controle, acredito que a população deve e precisa acompanhar, até mesmo para que ela tenha consciência de acompanhar até o final aquela determinada investigação e, claro, tudo isso está dentro daquele contexto da prestação dos serviços públicos. A população precisa cobrar a melhoria deles na educação, na saúde, na infraestrutura e automaticamente ter esse outro olhar também burocrático, administrativo, de como é que os órgãos de controle estão atuando e trabalhando. Então, eu acredito que à medida em que é dada transparência
as investigações por parte dos órgãos de controle, a sociedade também fica sendo informada que os órgãos de controle estão trabalhando. Então, quando a gente deixa de ficar sabendo que o TCE ou que o TCU, enfim, a CGE, CGU não estão realizando determinadas investigações, a própria sociedade sai perdendo porque fica com aquela impressão de impunidade e impressão de que os órgãos de controle não estão atuando. Então, com certeza que a transparência é essencial para garantir à população as informações necessárias para que ela se conscientize e passe a cobrar o poder público cada vez mais pela boa aplicação dos recursos públicos. Por aqui, continuamos de olho. Nosso próximo assunto diz respeito ao vereador pelo PDT de Teresina, Evandro Ide, que confirmou uma agenda do presidente nacional da sigla, Carlos Lupe, à capital do estado do Piauí no mês de junho. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Nós tivemos essa semana, na terça-feira, com o presidente nacional, Lupe, juntamente com o nosso presidente aqui no estado do Piauí, Chico Leitor, e uma conversa bem positiva. Nós conseguimos já formatar aquela linha que nós sempre falávamos com relação à formatação da nossa chapa de deputados estaduais e federais, o PDT sim fazendo parte disso, o PDT sim lutando, brigando pelo crescimento do partido aqui no estado do Piauí, com a formação também dessas comissões provisórias no interior do estado, para que a gente possa levar mais a fundo ainda o nome do nosso presidente, nosso presidenciável Ciro Gomes, nas eleições de 2022. Então, uma conversa muito boa. O presidente Lupe, que já viria aqui no mês de março, teve que adiar essa vinda por conta da pandemia, do agravamento da crise de pandemia, e remarcou essa data para o próximo dia 17 de junho. Então, haver filiações? Sim. Se tudo der certo e a pandemia nos der essa trégua, se Deus quiser, o presidente estará aqui no dia 17 de junho para que a gente possa fazer um ato com relação referente a isso, inclusive com filiações. Então, nós temos alguns nomes já encaminhados, e inclusive já tratados com ele na última terça-feira, que vão mostrar a verdadeira ideia, o verdadeiro ponto, a verdadeira identidade do PDT aqui no estado do Piauí e buscando o crescimento. Que nomes são esses? Prefiro adiantar somente no período oportuno, com a vinda dele aqui, entendeu? Beleza, até que tentou antecipar algum nome para a gente, mas então, de certa forma, confirmado para 17 de junho, Carlos Lupe, no estado do Piauí, para divulgar, para fortalecer o PDT, Eliezer. Pois é, interessante, Lívio. Às vezes, alguns presidentes de partido, quando anunciam um evento de filiações, fazem questão de dizer que lideranças vão se filiar, até para agregar mais ao evento, dar uma dimensão maior, para chamar mais atenção. Mas no caso do PDT, a estratégia é diferente. É guardar segredo, é esperar o dia 17 para ir lá no evento e conhecer quem serão esses novos pedetistas. O fato é que o presidente nacional da sigla, Carlos Lupe, vai estar em Teresina, e isso já nos remonta a um aceleramento no ritmo pré-eleitoral. De fato, as articulações já estão acontecendo, se deliberando, cada sigla quer se viabilizar, quer crescer, quer se construir. Não dá para pensar em um processo eleitoral só 45 dias antes da eleição, principalmente uma eleição estadual. Então, já se corre contra o tempo, já se fazem acordos, já se rompem também, acontecem as dissidências, enfim, então o PDT entra nesse ritmo. Acredito que pode haver alguma mudança na direção estadual da sigla, que hoje aqui no Piauí é conduzida por um interventor, o ex-prefeito de Timon, Chico Leitor, que já se declara como pré-candidato a deputado lá pelo Maranhão, pelo seu atual grupo, seu grupo que leva até o sobrenome da sua família, o Grupo Leitor, ali com todo o apoio de Timon e algumas cidades da região. Então deve se dedicar a esse projeto do lado do Maranhão. Logo, aqui no Piauí, alguém mais próximo e diretamente ligado à região deve assumir essa missão de presidir um partido e formar chapas competitivas. Edna Maciel, nós estamos acompanhando na imprensa nacional uma polarização de olho em 2022, Jair Bolsonaro contra um candidato provável da esquerda, provavelmente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também estamos observando que o PDT já começa a se organizar na tentativa de se firmar como uma terceira via nas eleições de 2022. Não é de hoje que os filiados ao partido, o PDT, realmente trabalham o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República. Exatamente, ele, toda vez que tem oportunidade, né, nas entrevistas, nas redes sociais,
a gente percebe também a marcação e o nome de Ciro Gomes sendo divulgado aí pelos pedetistas, né? Então, mais uma vez, e acompanhamos durante essa semana também com outros partidos, essa movimentação, né? Dos partidos estarem lançando nomes, falando de nomes, falando das parcerias, né? Fortalecendo com outros, agregando outras pessoas ao partido e fazendo visitas, conversando com os diretórios nacionais, com os presidentes nacionais, com os líderes do partido, embora não deu a dica aí para o Eliezer, né, Eliezer? Tentou muito bem, lógico, o radar da notícia está sempre em cima, mas tentando tirar mais uma informação. Mas o que a gente nota, principalmente eu observei essa semana, né, nas fotos, nas redes sociais, e mesmo nas divulgações, os partidos estão fazendo aquilo que a gente vem falando aqui, se mexendo, se movimentando, conversando, tentando se interiorizar, buscando nomes fortes para agregar valor, para se consolidar e estar cada vez mais forte para as próximas eleições e para as suas divulgações de ações aí, porque o tempo realmente, como a gente vem dizendo aqui, está ficando cada vez mais apertado, embora a gente ainda esteja em maio, né, gente? Mas para a política parece que está apertado. Verdade. João Magalhães, como é que você avalia a movimentação do PDT? Olha, Lívio, o PDT no plano nacional, o plano nacional do PDT ele é bastante conhecido, até por conta exatamente do esforço da sigla em viabilizar Ciro Gomes à presidência da República, com recall também das eleições de 2018, quando ele teve uma votação bastante expressiva. Agora, no Piauí, realmente, o PDT precisa se definir. O partido, como bem lembrou o Eliezer, está sob intervenção de um político do Maranhão, um político experiente, mas um político do Maranhão. Então, o partido, para pensar 2022 no Piauí, precisa definir quem é que vai ter o comando, o controle. Tem uma alma piauiense. Exatamente, né? Quem é que vai ter o político piauiense que vai ter esse desafio de articular o partido para o ano que vem. A gente está falando de formação de chapas para deputado estadual e deputado federal, o que demanda uma necessidade de ir ao interior do estado, tanto ao litoral quanto ao extremo sul do Piauí. E para você atrair nomes de todo o estado, você precisa andar, você precisa percorrer. O vereador Evandro, sem dúvida nenhuma, tem uma atuação destacada aqui em Teresina. Se é ele que vai assumir esse desafio da direção estadual, então precisa, sem dúvida nenhuma, o mais rápido possível começar a percorrer o interior do estado. Além disso, tem a questão da própria eleição majoritária. O PDT se alinharia ao projeto governista de Wellington Dias, ao projeto de oposição de Ciro Gomes, tentaria definir aí uma terceira via, procurar um caminho alternativo, enfim. Essas respostas precisam vir logo, porque o PDT, no plano nacional, tem um caminho muito claro a ser trilhado, mas aqui no Piauí ainda está tudo muito confuso e, como a gente já tem observado, quanto mais tempo você demora para entrar nesse circuito, com certeza você sai atrás na disputa por lideranças. O vereador Evandro, por exemplo, não quis citar nomes de pessoas que podem e que devem chegar ao partido, se filiar no partido no dia 17, mas a gente já tem informações de que, por exemplo, o deputado estadual Ziza Carvalho é um dos nomes que tem pelo menos conversado com o PDT. Ninguém sabe se isso vai ser efetivado e nem quando vai ser. Como está no exercício do mandato, Ziza Carvalho, obviamente, precisa se utilizar da janela partidária lá no ano que vem, mas ele é um dos nomes cotados aí que podem ingressar no partido. Mas é certo que o PDT aqui no Piauí precisa se antecipar e se definir logo, porque enquanto estiver sob intervenção de um político do Maranhão, não tem muito respaldo para tratar das articulações políticas. Vamos para o nosso próximo assunto, Edna Maciel. Quando eu vejo informações como essa, só lembro de você. Fogo no parquinho. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro André Mendonça, advogado-geral da União, ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, para derrubar decretos com medidas de lockdown e toque de recolher adotadas nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e também no Paraná. De acordo com a AGU, o intuito da ação é garantir a coexistência de direitos e garantias fundamentais do cidadão, como as liberdades de ir e vir,
os direitos ao trabalho e à subsistência em conjunto com o direito à vida e à saúde de todo cidadão, mediante a aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade, da democracia e do Estado de Direito. De acordo com a Advocacia Geral da União, a ação não questiona decisões anteriores do STF, que reconheceram a competência de estados e municípios na adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Edna Maciel, de certa forma, já acompanhávamos nos bastidores e até mesmo escancarado na imprensa nacional essa vontade do presidente Jair Bolsonaro em se manifestar de forma oficial contra medidas de contenção como lockdown e como toques de recolher. Como que você realmente, Edna, recebe essa informação? Não é de se espantar, né? A gente não se espanta com essa atitude, essa iniciativa do presidente da República. Ele nunca, sempre deixou claro, né? Nunca escondeu que não é a favor dessas medidas, colocando também questões econômicas, nem tanto agora como nessa iniciativa, esses pontos citados. A gente entende, e eu entendo, que toda e qualquer medida que é tomada por conta de garantir o direito à vida de todos nós e de enfrentamento da pandemia, ela tem que ser vista com bons olhos. Agora, por favor, lockdown, pelo menos no nosso país, o lockdown total nós nunca tivemos, mas o lockdown, se é que eu posso chamar de lockdown parcial, mas um lockdown ajustado às nossas realidades, nós temos aí, através de decretos, ou também o toque de recolher. Eu acho muito perigoso a gente realmente botar um freio nessas medidas. Elas têm que ser reavaliadas sempre e baseadas, como a gente está sempre dizendo aqui, né, eu pelo menos sempre digo, na ciência, né, e também nas pesquisas. Então, não somos contra nenhum tipo de medida que realmente venha a garantir a vida, venha a garantir o direito de ir e vir e que não prejudique a economia a ponto de tudo parar. Agora, da forma com que se tem feito aqui, pelo menos no Estado, e em outros estados a gente tem visto, ora dá certo, ora não dá, recua, volta e se ajusta. Mas é muito perigoso, na minha opinião, se barrar um lockdown, proibir uma medida mais restritiva, mais séria, ainda mais no ponto que nós estamos. A pandemia está aí e as novas cepas também. É bem preocupante. Eliezer Rodrigues, uma decisão bastante polêmica em contexto de, lembrando, é sempre que já está em vigor uma CPI da Covid-19 no Senado Federal. Como é que você analisa esta informação do Palácio do Planalto, Eliezer? Bom, a CPI da Covid-19 tem apurado aí possíveis omissões ou atos de improbidade na gestão da pandemia, tanto focados no governo federal quanto nos governadores. E assim, Lívio Galeno, este limite entre saúde e economia aí no debate sobre a pandemia tem sido bastante litigioso desde o início, há uma polarização muito forte, mas veja que o presidente Bolsonaro está sendo coerente com a linha que ele sempre encabeçou e defendeu. Ele sempre tem dito que assume dois grandes desafios, que é o controle da transmissão do vírus e a garantia dos empregos, ou evitar o desemprego. Enfim, é sempre bastante polêmico tocar nesses pontos, mas ele continua marcando o território, sendo incisivo. Ele tem lembrado mais recentemente que a proposta inicial dos gestores era cuidar primeiro da saúde e depois vamos ver o que fazer na área econômica. Para o presidente Bolsonaro, o depois chegou e as soluções precisam aparecer. Ele acredita que pessoas que não são do grupo de risco podem desenvolver normalmente, ou com os cuidados, claro, as atividades comerciais, econômicas, enfim, para que a recessão seja menos impactante em todo o país. João Magalhães, muito se fala sobre essa questão da ressaca da pandemia, da onda da pandemia do novo coronavírus, principalmente esta ressaca atuando de forma decisiva na economia brasileira. Como bem o Eliezer disse, essa ressaca já chegou, a conta está chegando para ser paga. A economia brasileira, como a economia mundial, com raras exceções, tem sofrido muito com a pandemia do novo coronavírus. Mas como é que você analisa esta decisão de Jair Bolsonaro em parceria com a AGU de questionar lockdowns?
Olha, Lívio, a gente observa aí duas questões que a gente não queria ver nesse momento em que o brasileiro precisa lidar com a pandemia. A primeira delas é exatamente o fato de colocar aí essa dualidade entre economia e saúde, né? Voltar à tona, lembrando que isso dominou o assunto da pandemia no ano passado. Os especialistas deixam bem claro que não é a saúde contra a economia. As duas estão envolvidas no mesmo contexto, as duas precisam se adaptar à pandemia. E outra questão também que a gente não queria ver neste cenário é exatamente os nossos governantes, e aí eu falo de executivos estaduais e executivo federal, não se entendendo sobre um plano de enfrentamento nacional para enfrentar a pandemia. Na medida em que governos estaduais tomam determinadas medidas restritivas, a gente tem um olhar do governo federal que vai num caminho totalmente contrário, sem entrar na questão do que deve ser feito, até porque isso já está ficando bem claro para a população. Os especialistas deixam muito claro e têm explicado bastante que as medidas restritivas elas ajudam, né, ajudam a impedir a proliferação do vírus. Então, a gente tem aí esse cenário em que, em meio à pandemia, o brasileiro tendo que enfrentar diversos problemas, a gente ainda observa que a classe política não se entendeu. Pelo contrário, continua aí determinados grupos políticos caminhando num sentido e outros indo para um caminho totalmente contrário. Enquanto isso, a pandemia volta a avançar, agora, né, já se fala todo mundo na terceira onda, e a economia, claro, não há no futuro próximo uma previsão de que isso retorne que a economia retorne a crescer. Não sei vocês, mas realmente a impressão que eu tenho é que a partir dessa decisão, desse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro junto com a AGU contra governadores de alguns estados brasileiros, realmente vai ficar um pouco mais claro essa questão de responsabilidade que está sendo investigada na CPI da Covid-19 no Senado. Infelizmente, o que nos resta agora é aguardar para saber as consequências dessa atitude. Ainda falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, uma manifestação contra o presidente brasileiro em Teresina está prevista para o próximo sábado, amanhã, dia 29 de maio. Ela está sendo organizada em cenário nacional pelo movimento Povo na Rua, Fora Bolsonaro. O ato deve acontecer aqui na capital do estado do Piauí, às 8 horas da manhã, na Praça Rio Branco, centro de Teresina. Entidades estudantis, sindicatos e movimentos populares são os convocadores deste evento aqui na capital. Em um evento criado no Facebook, mas que também já ganhou projeção no Instagram, os organizadores realizam a convocação lembrando das mais de 450 mil vidas perdidas durante a pandemia. Também há uma orientação para que os presentes neste evento político usem máscara, álcool em gel e demais cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Esses eventos vão acontecer em várias capitais brasileiras e nós vamos ouvir agora a manifestação de um dos organizadores deste ato contra Bolsonaro, aqui marcado para Teresina no próximo sábado. No ar. Infelizmente, está cada vez mais claro que a gente só conseguirá vencer o vírus se derrotarmos o presidente da República, se o tirarmos do governo, porque o Covid encontrou um aliado, um cúmplice muito forte no Planalto Central. Dessas 450 mil mortes, com certeza milhares poderiam ainda estar entre nós, não fosse essa atitude deslocada de não comprar vacina irresponsável e criminosamente, conforme está demonstrado na CPI da Covid, não investisse num tal de imunização do rebanho, teorizando que quanto mais pessoas contaminadas, mais o corpo social estaria imunizado. Pelo contrário, quanto mais pessoas contaminadas, mais morte, menos UTI, mais pessoas entubadas, menos oxigênio para a população. E ainda por cima, destinam um auxílio emergencial de R$ 150 para aqueles que estão desempregados e subempregados, que não dá sequer para comprar o gás, não mal dá para comprar o gás de cozinha. A política do governo é morrer ou morrer. Ou morrer de fome em casa, ou morrer se aglomerando nas ruas, nos metrôs, nos ônibus, nos trem, para tentar cavar o pão de cada dia. Está aí o posicionamento de Pedro Laurentino, ex-candidato à Prefeitura Municipal de Teresina nas eleições de 2020, presidente da UP, Unidade Popular, aqui em nosso estado do Piauí. João Magalhães, como é que você analisa a fala de Pedro Laurentino?
Olha, Lívio, a gente está acostumado, né, a observar nas últimas semanas, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro participar de eventos políticos com a sua militância. E agora, esses partidos que militam aí à esquerda do espectro político começam também a aderir a esse discurso de ir para as ruas. Pelo menos é o que a gente tem observado, não só a Unidade Popular, mas o PSOL, o Partido dos Trabalhadores e outras siglas da esquerda, convidando a população para ir para essas manifestações. O discurso, esse já é bastante conhecido. Agora, é preciso deixar claro que o esforço da esquerda em dizer que o presidente Jair Bolsonaro vinha provocando aglomerações precisa ser chamado a atenção, porque de fato, à medida em que você convoca a população para ir às ruas, num determinado momento em que a pandemia ainda é forte, você acaba aí se igualando, vamos dizer, na narrativa de evitar aglomerações. Estranho. Do ponto de vista prático, o que se espera é que realmente essas manifestações reúnam uma quantidade considerável de pessoas, porque não é novidade para ninguém também que o presidente Jair Bolsonaro não tem uma popularidade em alta nesse momento. Além disso, é bom lembrar que o próprio retorno do ex-presidente Lula ao cenário político acabou influenciando uma polarização que já era forte e isso, consequentemente, deve ajudar a atrair mais pessoas para as ruas. Então, são duas narrativas sendo construídas. Uma alinhada ao presidente Jair Bolsonaro e agora também essa dos partidos de esquerda que também passam aí para as ruas. Eliezer, a esquerda está se movimentando, basta ver agora como vai ser a adesão popular a esse manifesto. É verdade, Lívio, que prevaleça esse discurso de responsabilidade com a saúde das pessoas. Não adianta criticar o lado contrário, porque o lado contrário faz aglomerações e também promover um movimento com aglomerações. Seria uma incoerência bastante discrepante nesse contexto, nesse debate de saúde sanitária. Então, respeitar esse limite. Graças a Deus vivemos em um país que nos permite, que nós temos todo o direito de fazer esse tipo de manifestação, de ato. Isso é bom, fortalece a democracia. Muitas vezes, até a imprensa é criticada porque fala de eleições, fala de política partidária, mas não a imprensa ela simplesmente reverbera o sentimento, aquilo que já está no seio da sociedade. Veja aí então, os finais de semana estão sempre mais intensos, com movimentos de direita, movimentos à esquerda, enfim, todas as vertentes se posicionando e enriquecendo esse debate democrático. Edna Maciel, sua opinião? É um contraste mesmo, tanto de um lado como de outro, a questão da pandemia e a aglomeração, né? Então, os movimentos, eles são necessários, né? O povo tem que e deve se manifestar, né? Garantido na Constituição, e como vocês bem pontuaram aí, é um direito e é necessário. Eu acho que nós estamos aí vendo as manifestações, as últimas pelo menos, pró-Bolsonaro, né? Vimos nas ruas, aqui inclusive eu mesma comentei com vocês que essa última me surpreendeu no número de pessoas, mas eloquente. Então é claro que a esquerda está se movimentando, está se unindo e querendo também para... Temos só que ver de que forma serão essas manifestações. E aí eu falo tanto mesmo na continuidade das manifestações pró-Bolsonaro, como nessa manifestação que vamos ver agora, fora Bolsonaro. A esquerda estava evitando, né, fazer esse tipo de manifestação nas ruas, até por conta do discurso mesmo, das críticas de que os pró-Bolsonaro não usam máscara na sua maioria, não dão distanciamento, aglomeram. Então, realmente, a gente não pode só criticar, tem que dar exemplo também. Então, o que esperamos é que, garantido esse direito e que haja a manifestação de forma organizada, de que realmente sejam respeitadas as medidas de segurança sanitária, porque a preocupação é muito grande, né? Então, temos que observar, acompanhar e certamente nós vamos estar repercutindo aqui também. Vamos ver como é que vai ser essa manifestação da esquerda. Na próxima segunda-feira a gente mostra para você que nos assiste pela Dia TV como é que foi a adesão popular a este manifesto também. Edna, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, bom fim de semana e até segunda.
Sextou com segurança, com responsabilidade. Boa tarde a todos, obrigada pela audiência. Sextou. João Magalhães, sextou. Olá, Lívio, sextou. Boa tarde para você, para o Eliezer, para a Edna e para todos os telespectadores. Obrigado, bom descanso para você até segunda-feira. Eliezer, até mais. Boa tarde, bom descanso. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, Edna, João Magalhães. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Política do dia.